Reddit contos e afins. Ouvi os pensamentos tímidos de Shirley Pierce enquanto ela se encolhia na porta. Apesar do ressentimento que me invadia, levantei a mão e a chamei com um olhar de ternura e afeição. Percebendo o jeito como gesticulei para ela, seu rosto ficou vermelho enquanto ela agarrava uma pequena caixa em uma mão e mexia nervosamente no vestido com a outra. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer uma única palavra, parecendo completamente nervosa e inquieta. Ao lado dela, um dos parentes riu e provocou. O que houve, Shirley? Sua nova cunhada é tão assustadora que você nem consegue falar? Shirley balançou a cabeça rapidamente e cuidadosamente estendeu a caixa para mim, com os olhos cheios de expectativa. Sorri ao aceitá-la, embora soubesse que esse mesmo presente me levará à morte. Abriu com uma expressão de alegria no rosto. É lindo, Shirley, adorei. Com isso, coloquei a pulseira no meu pulso na frente de todos. Um brilho de triunfo passou pelos olhos de Shirley, antes que ela olhasse para mim com alegria e deleite. Enquanto a pulseira brilhava contra minha pele pálida, a multidão se encheu de elogios a Shirley. Eles notaram que, mesmo sendo apenas uma meia-irmã, ela era uma boa criança. Nos 2 anos desde que se juntou à família Aldridge, ela sempre foi bem comportada e modesta. Ao contrário de sua mãe intrigante, Helen Winthrop. Mas eles nunca saberiam que Helen não passava de uma tola, que se dava ares de superiora, enquanto a verdadeira crueldade e astúcia residiam em Shirley, que estava corando com os elogios. Na manhã seguinte, os Aldridge se reuniram pela primeira vez, com Shirley e Helen se apressando para o café da manhã. Eu disse casualmente. A Shirley já tem 17 anos. Então ela não deveria passar os dias em casa. Ela precisa estudar. Shirley terminou o ensino fundamental, Diane. Ela sabe ler. Com isso, virei-me para Helen e fingi surpresa. Só o ensino fundamental? Não é o suficiente. Ela deveria continuar estudando. Afinal, ela é filha da família Aldridge. Tenho parentes que trabalham num internato na cidade. Vou providenciar a matrícula dela lá. A expressão de Shirley se obscureceu ao ouvir isso. Ela lançou um olhar de advertência para Helen, e esta estava prestes a falar quando fingi não ver e a interrompi. Além disso, ela é filha de um general. Se a educação dela for compatível com sua aparência e origem familiar, ela não terá problemas em encontrar um bom par para o casamento. Com isso, a expressão de Shirley se contraiu, sabendo que não havia como evitar a escola. Relutantemente, ela arrumou seus pertences e deixou o complexo da família militar, indo para um internato na cidade, a algumas horas de distância. Na minha vida passada, ela implorou e tramou para ficar. Eu tinha pena que, como uma jovem moça, ela tivesse que ficar longe de casa por tanto tempo. Então, eu mesma a ensinei e refinei suas maneiras. Mal sabia eu que estava apenas criando uma rata ingrata. Mas agora eu tinha certeza de que minha prima, a diretora do internato, cuidaria dela. 2 meses depois, reencontrei Shirley. Mas antes que eu pudesse falar, ela agarrou minha mão em pânico e gritou. Cadê a pulseira que eu te dei? Belisquei-me com força, forçando lágrimas a brotarem dos meus olhos. E lancei um olhar magoado para Helen. A pulseira de prata cravava-se com força em seu pulso roliço. Vendo isso, Shirley me empurrou para o lado e investiu contra Helen. Arrancando a pulseira da mão de Helen, ela a jogou para longe. Shirley perguntou, por que a pulseira que dei a Diane está no seu pulso? Ela olhou para meu sogro, Arthur Aldridge, e meu marido, Dean Aldridge. Percebendo suas expressões severas, ela rapidamente controlou o pânico e fingiu raiva enquanto se voltava para Helen. Dei um passo à frente e fingi acalmar as coisas com um sorriso. Não fique chateada, Shirley. Já basta você ter pensado em mim. Helen sentiu sua falta enquanto você estava na escola. Quando soube que esta pulseira era um presente seu, ela quis guardar algo seu por perto. Então, ela me comprou um colar e pediu a pulseira em troca. Como se tivesse acabado de ser salva de uma situação difícil, Helen assentiu ansiosamente sob o peso dos olhares de papai e Dean. Sim, é exatamente isso. Senti muita sua falta, Shirley. Não foi por ganância pela pulseira. Comprei um colar novo e troquei com a Diane. Concordei com a cabeça. Embora fosse verdade que Helen tinha me pedido a pulseira, não era por sentir falta de Shirley. Em vez disso, ela me ouviu mencionar sem pensar que Shirley havia levado o objeto para ser abençoado por um padre, e que isso garantiria que eu tivesse um filho. Se eu tivesse um filho, tudo o que os Aldridges possuíam pertenceria à nossa família de 3. Então Helen planejou e desperdiçou uma boa quantia de dinheiro comprando um colar para fazer a troca comigo. Shirley conhecia Helen muito bem para acreditar que a história não fosse tão simples. Mas ela não teve escolha, a não ser engolir suas acusações e aceitar o que eu disse. Está tudo bem desde que a Diane não me odeie. Embora eu tenha sofrido muito depois que ela me mandou para a escola, sei que ela fez isso para o meu bem, então não a culpo. Ouvindo seus pensamentos, dei um sorriso irônico e disse, chega de falar dessa pulseira. Já que todos estão aqui, tenho boas notícias para compartilhar. Então me virei para Dean e timidamente anunciei, estou grávida. O pai e Dean, normalmente severos, mal conseguiam esconder sua alegria. Na mente de Shirley, um grito estridente e irreprimível ecoou. Isso é impossível! Franzindo a testa, virei-me para ela, confusa, apenas para ver que seu rosto estava pálido. Então sua voz interior soou novamente em minha mente. É maravilhoso que Dean e Diane estejam tendo um bebê, mas se tiverem, não se importarão mais comigo? Ao vê-la fingir uma expressão de decepção, minha expressão se suavizou. Peguei sua mão e disse gentilmente, você vai ser tia, Shirley. Não está feliz? Ela cerrou os punhos, uma mistura de esperança e inquietação transparecendo em seu rosto. Claro que sim. Serei uma tia-avó. Como se quisesse provar que suas palavras eram verdadeiras, ela dedicou todo o seu tempo e energia a cuidar de mim durante suas raras férias, desde preparar pequenas guloseimas e cuidar de cada detalhe, até costurar roupinhas à mão. Eu me livrei da maior parte discretamente, mas seus esforços não foram totalmente em vão. Meu sogro sempre gostou de Shirley e ficou feliz em vê-la se importando comigo. Até Dean, que nunca escondeu seu desdém pela forma como Shirley e Helen forçaram sua entrada na família, pareceu comovido. Ele disse, quando chegar o dia de Shirley se casar como seu irmão e cunhada, devemos garantir que ela tenha um presente de casamento adequado. Tudo o que fiz foi sorrir e acenar com a cabeça. Claro, eu prepararia um presente grandioso e esperava que ela tivesse a sorte de recebê-lo. Certa tarde,
Shirley se aproximou com uma tigela de porcelana branca e chamou timidamente Dean. Só depois que ele assentiu, que ela se virou docemente para mim. Você mal comeu no almoço, Diane. Fiz esta sopa de abóbora só para você. Toma, experimenta. O vapor subiu da tigela quando ela a estendeu, e eu sorri. Com um movimento brusco da mão, afastei-a e cobri a boca enquanto me curvava, vomitando violentamente. Ai, dói! A sopa escaldante derramou e espirrou no corpo de Shirley. Quase instantaneamente sua pele ficou vermelha onde a queimou. Droga! Sua voz interior escapou por um momento antes que ela a reprimisse. Cobri a boca e o nariz, rindo ironicamente. Será que ela estava finalmente perdendo o controle? Shirley, o que você colocou naquela sopa de abóbora? Diane nunca teve enjoo matinal. E você não poderia ter sido mais cuidadosa carregando algo tão quente? E se você a queimasse e machucasse o bebê? Ao ouvir as palavras de Dean, Shirley se virou para ele, incrédula. Mas seus olhos estavam fixos em mim. E ele nem se deu ao trabalho de lhe lançar um único olhar. Mordendo o lábio, ela abaixou a cabeça com uma expressão de mágoa e sussurrou um pedido de desculpas. Desculpe. Um segundo depois, sua voz interior ecoou em meus ouvidos, deliberadamente me permitindo ouvir seus pensamentos. Por que sou sempre tão desastrada? Eu só queria cuidar da Diane e garantir que meu sobrinho ou sobrinha nascesse são e salvo. Graças a Deus fui eu quem se queimou e não ela. Rapidamente ajustei minha expressão e puxei a manga de Dean, sentindo-me culpada antes de murmurar. Está tudo bem. Talvez seja só porque estou mais adiantada agora, e isso não tem nada a ver com a Shirley. Ela é só uma mocinha. Como ela poderia saber como cuidar de alguém que está grávida? Sua expressão sombria se suavizou antes que ele me lançasse um olhar exasperado. Você é gentil demais, Diane. Então, virando-se para Shirley, disse. Diane tem razão. De agora em diante, você não precisa mais se preocupar com as refeições ou cuidados dela. Concentre-se apenas nos seus estudos. Ela já cobrou um monte de favores para te mandar para a escola. Ao ver a expressão severa e indecifrável no rosto de Dean, o ódio de Shirley se aprofundou. Ela pressionou as unhas nas bolhas da mão queimada, até que elas estourassem. Mas não pareceu notar. Tudo o que fez foi abaixar a cabeça e assentir obedientemente. Logo depois, ela voltou para a escola com o braço ainda dolorido de queimaduras. Nas raras vezes em que voltava para casa, nunca ficava muito tempo. À medida que minha barriga crescia, Dean se tornou ainda mais cauteloso. Ele insistia em verificar cada pedaço de comida, cada peça de roupa e cada item que eu usava antes de me deixar chegar perto. Poderíamos ter confiado em Helen, que era governanta, mas Dean a desprezava. Afinal, ela se insinuou na cama do meu sogro enquanto ele estava doente e depois chantageou para se casar com ele. Dean a odiava tanto que nem olhava para ela e trouxe uma cuidadora experiente para cuidar de mim. Isso deixou Shirley sem chance de se aproximar de mim. Foi só pouco antes da data prevista para o parto, quando Shirley voltou para casa nas férias de verão, que finalmente nos encontramos novamente. Sorrindo docemente, ela parecia adulta enquanto estendia um talismã protetor. Diane, fui à igreja com meus colegas e ganhei este talismã. Use-o. E ele manterá você e o bebê seguros durante o parto. Sua voz interior a seguiu rapidamente. Ela deve ter uma má impressão de mim depois do incidente da sopa de abóbora. Mas ouvi do padre que este talismã protetor mantém as pessoas seguras. Ela esfregou o joelho, com movimentos exagerados, e esperou que eu olhasse para ele antes de continuar. Mentalmente. Subi todos os 999 degraus até a igreja de joelhos para pegá-lo. Mas não vou contar isso para a Diane. Só a deixaria mais sobrecarregada. Ao ouvir suas palavras, ergui os olhos surpreso e apertei sua mão, com os olhos marejados de gratidão. Shirley, sua bobinha. Prometo que guardarei este talismã por perto. Ela fingiu um olhar confuso. Mas no momento em que me virei, um sorriso triunfante e fugaz surgiu em seu rosto. Logo eu estava prestes a dar à luz. Enquanto eu era levada para a sala de parto com o talismã protetor, Shirley estava por perto, parecendo alguém esperando o início de um espetáculo. Uma dor aguda percorreu meu corpo e turvou minha consciência. Cada contração me roubava o fôlego até que tudo o que eu conseguia fazer era gritar. Empurre, senhora Aldridge, você está quase lá. O médico me incentivou, mas eu sentia minhas forças se esvaindo rapidamente. Dean, a Diane está com tanta dor. Entre agora? Ela precisa de você. Essa voz estridente de Shirley ecoou do lado de fora da porta. A ideia de eu dar à luz um ninho de monstros a fazia praticamente tremer de excitação. Pare com essa bobagem, Shirley. Diane está em trabalho de parto. Não posso simplesmente entrar e perturbá-la. Dean disparou, a preocupação estampada no rosto. As provocações constantes de Shirley o deixavam irritado, mas ele se forçou a se conter. De alguma forma, a voz dele me deu forças. Respirei fundo, segui as instruções do médico e forcei com todas as minhas forças. A sala de parto logo se encheu de suspiros agudos da equipe médica e dos meus próprios gritos de agonia. Dean, ela está sofrendo tanto. Os médicos parecem alarmados, então algo deve ter acontecido. Tudo bem, se você não fizer nada, eu serei o vilão. Shirley empurrou a porta da sala de parto antes que o frenético e preocupado Dean pudesse impedi-la. Juntos, eles entraram, apenas para encontrar os médicos paralisados no lugar, com as expressões congeladas em choque. Funcionou! Diane deu à luz uma ninhada de leitões, e Dean nunca mais vai querer ela. Os pensamentos alegres de Shirley ecoavam em meus ouvidos. Mas imediatamente depois, sua alegria cessou e seus olhos se arregalaram em total descrença. Quem deixou vocês entrarem aqui? A mãe acabou de dar à luz sextuplos e está muito fraca. Saiam todos agora. O estalo agudo do médico tirou Shirley do transe. E ela murmurou baixinho. Impossível. Isso não pode estar acontecendo. Antes que alguém pudesse impedi-la, ela passou pelo médico. Correu em direção à minha cama e arrancou o talismã do meu pescoço. Ela o carregava consigo o tempo todo. Então como não poderia ter funcionado? O feiticeiro jurou que esse destino, a troca de talismãs, transformaria os bebês em seu ventre em leitões deformados. Como eles poderiam nascer meninos e meninas perfeitamente saudáveis? Ela não conseguiu mais se conter, e sua voz interior gritou descontroladamente, expondo todos os seus planos obscuros. Eu sempre soube que ela era conivente, mas não imaginei que ela pudesse ser tão cruel. Eu não conseguia imaginar o que teria acontecido se eu tivesse dado à luz leitões. Eu teria sido marcada como um monstro aos olhos do mundo e condenada à morte pelo fogo.
O pensamento fez a fúria invadir meu peito. Se não fosse pela perda de sangue e pelo cansaço de um parto tão longo, eu a teria despedaçado ali mesmo. Chega, Shirley. Diane acabou de dar à luz. O que você está fazendo, causando toda essa confusão? Sai fora! A expressão de Dean se obscureceu quando ele a arrancou da minha cabeceira e a jogou no chão. Ela caiu com força, mas mal pareceu sentir. Em vez disso, parecia perdida em pensamentos, olhando em choque para os 6 bebês envoltos em panos enfileirados ali perto. Calma, Dean. Shirley é só uma mocinha. E é a primeira vez que ela vê tantos bebês ao mesmo tempo. Não é de se admirar que ela esteja sobrecarregada, eu disse suavemente, reprimindo meu ódio. Preocupada, virei para Shirley, que ainda estava caída no chão. Shirley, você está bem? Dean só se empolgou um pouco. Ele não queria te empurrar com tanta força. Por favor, não o leve a mal. Você sabe como é, ver 6 bebês de uma vez. Ele simplesmente não conseguia controlar sua excitação. Dei uma risada tímida, cobrindo minha boca como se estivesse envergonhada. Com isso, Shirley forçou um sorriso que mais parecia uma careta. Eu entendo, Diane. 6 bebês. Isso é raro o suficiente para fazer qualquer um perder a cabeça. Eu estava muito preocupada que você pudesse se machucar. Mas talvez aquele talismã tenha funcionado e mantido você segura o suficiente para entregar 6 saudáveis pequeninos. Ainda atordoada, ela se levantou e saiu do quarto. Talvez ela pensasse que eu não conseguia ouvir seus pensamentos depois que ela saía pela porta, mas eu conseguia ouvir cada palavra desprotegida, cheia de raiva e ódio. Aquele impostor careca! Ele jurou que eles virariam leitões. Mas agora ela teve 6 bebês perfeitamente saudáveis de uma vez. Dane-se esse mentiroso por drenar meu dinheiro. Ele e Diane deveriam morrer miseravelmente. Sua voz estridente irritou meus ouvidos, enquanto tocava o verdadeiro talismã, protetor pendurado em meu pescoço. Meus lábios se curvaram em um sorriso. Shirley se ajoelhou e sangrou por este talismã. Então eu tive que aproveitá-la ao máximo. A princípio, fiquei preocupada que ele tivesse sido embebido em um líquido nocivo. Então, assim que o recebi, guardei-o e fiz uma imitação perfeita, só para ver que truque Shirley tinha na manga dela. Agora, era hora de ela experimentar o próprio veneno. Ao meu lado, Dean franziu o senho para as costas dela que se afastavam e murmurou. Ela não é a mesma Shirley de antes. Eu achava que ela tinha algo de bom, mas agora ela não é diferente da mãe. Seria melhor se mantivéssemos distância dela. Então, ele se virou para mim, com os olhos cheios de ternura e preocupação. Você já sofreu o suficiente, meu amor. Nunca pensei que seríamos abençoados com 6 filhos ao mesmo tempo. Quando papai souber disso, abandonará completamente o exercício militar e correrá para casa, para os netos. Enquanto Dean mexia com cuidado, virei para olhar as 6 pequenas figuras ao meu lado, cujos gritos suaves enchiam a sala. Senti meu coração se encher de um agridoce. Na minha vida passada, nunca tive a chance de ter filhos antes de morrer uma morte sem sentido. Desta vez, eu protegeria o que era meu, minha vida, meus filhos e Dean. Quanto a Shirley, eu a faria assistir impotente enquanto tudo o que ela cobiçava, de Dean a fortuna da família Aldridge, escorregava por entre seus dedos. Com certeza, quando papai soube que tinha 6 netos agora, ele encerrou seu exercício militar e correu para casa. Ele chegou em casa bem a tempo para a cerimônia de nomeação dos bebês. Cônjuges de militares de todo o complexo da família militar se aglomeraram ao redor, ansiosos para participar da celebração e compartilhar a alegria da família. Radiante de orgulho sob os olhares invejosos dos colegas generais, meu sogro desfilava com 2 bebês nos braços. A cada poucos minutos, ele voltava. Trocava-os por outro par e desfilava novamente. Seus antigos companheiros militares observavam com as bochechas inchadas, enquanto Helen e Shirley se enfureciam e rangiam os dentes num canto. Mesmo assim, não ousavam demonstrar sua raiva. Um de seus companheiros militares zombou. Não fique tão convencido, velho. Com 6 bocas para alimentar, aposto que eles vão te comer em breve. Papai apenas riu, parecendo encantado. Você está com inveja. Na minha idade, isso não importa mais. Porque tudo o que eu tenho será deles de qualquer maneira. Foi então que Helen se livrou da tentativa de Shirley de contê-la, e deu um passo à frente. Arthur, tenho um bom anúncio a fazer hoje. Embora agora fosse esposa de um general, Helen ainda se portava desajeitadamente, inquieta e parecendo hesitante. Papai franziu a testa e a dispensou impacientemente. Você não vê que todo mundo está ocupado agora? Seja lá o que for, espere até a cerimônia de nomeação terminar. Como se estivesse fazendo tudo, Helen disse determinadamente. Estou grávida. Um silêncio completo caiu sobre o pátio bastante espaçoso da família Aldridge. Uma grande surpresa no fim da vida? Esse provavelmente foi o primeiro pensamento de todos. Até eu estava tendo dificuldade em acreditar. Sentindo um nó na garganta, peguei a mão de Dean enquanto ele estava ao meu lado, com uma expressão mais sombria que a minha. O pai olhou para os bebês em seus braços e depois para Helen, com quem se casara havia apenas 2 anos. Pela primeira vez, pareceu pego de surpresa. Demorou um bom tempo até que ele finalmente dissesse. Ah, que boas notícias! Por que você não disse antes se estava grávida? Está se sentindo bem? Você trabalhou a manhã toda, então descanse um pouco. O inconfundível deleite em sua voz agradou Helen, que deu um suspiro de alívio e endireitou os ombros. Seu comportamento tímido e covarde havia desaparecido completamente. Isso fazia sentido. Como um homem de 50 e poucos anos, abençoado com netos, a ideia de ser pai novamente poderia parecer constrangedora. Mas todo esse constrangimento estava enterrado sob um orgulho crescente. Papai não se casou com Helen por escolha própria. Ela não se parecia em nada com sua ex-esposa, refinada e de fala mansa. Mas ela o atendia pacientemente e girava seu mundo em torno dele. E com o tempo, ele passou a aceitá-la. Agora, com a notícia de um novo filho a caminho, meu sogro estava evidentemente orgulhoso e alegre. Somente Dean e eu ficamos em silêncio enquanto o pátio explodia em aplausos e felicitações. Em meio a todos os votos de melhoras, a voz de Shirley soou claramente em meus ouvidos. E daí se ela teve sextuplos? Quando meu irmão nascer,
Tudo o que a família Aldridge possui será nosso. Virei a cabeça em sua direção, perplexa. Tirando a máscara de mansidão e obediência, ela ergueu o queixo e deu um sorriso irônico. Você consegue me ouvir, não é, idiota? Ouça com atenção. Se você sabe o que é bom para você, afaste-se. Em breve, tanto a fortuna da família, Aldridge quanto os homens Aldridge pertencerão a mim e a minha mãe. Suas palavras descaradas me reviram o estômago. Se meu sogro e Dean soubessem o quão descaradamente estavam sendo enganados, provavelmente engasgariam com a própria raiva. Mas, naquele momento, o que importava não era como elas se sentiriam. Minha principal prioridade era transformar o precioso presente de Helen, que mãe e filha tinham tanta certeza de que garantiriam seu futuro, em nada além de uma cruel decepção. Meus olhos dispararam ao redor enquanto pensava no presente de Shirley. Um plano se formou em minha mente. Os meses passaram num piscar de olhos. Agora que Helen estava grávida, ela abandonou todas as precauções e começou a se dedicar à casa. Meu sogro nunca interferia. Mesmo quando ela exagerava, tudo o que ele fazia era pigarrear e oferecer um lembrete sem convicção. E quando ela se desculpava em tom meloso, acariciando deliberadamente a barriga, ele deixava passar. Encorajada pela ideia de que estava definitivamente grávida de um menino, Helen só ficou mais arrogante. Enquanto isso, Shirley não demonstrava grandes mudanças de personalidade. Mas a gravidez de Helen lhe deu uma desculpa para parar de ir à escola. E desta vez meu sogro não se opôs. Então, ela ficava na casa dia após dia e encontrava motivos para ficar perto de Dean. Você deve estar exausto do treino. Dean, fiz um pouco de carne assada com batatas e vegetais para ajudar você a se reabastecer. Dean, notei que sua camisa está rasgada. Diane provavelmente está ocupada demais com as crianças para consertá-la. Então costurei uma camisa nova para você. Tire a camisa velha e experimente esta. Inventando uma desculpa atrás da outra, Shirley nunca deixou de me surpreender. Ela persistiu diante das rejeições de Dean e nunca vacilou diante do meu olhar questionador. O que você está olhando, sua velha? Olhe para você. Você teve 6 filhos e ainda sonha em conquistar o coração de um homem. Ah, acorde. Homens se apaixonam por mulheres como eu, jovens e cheias de vida. Dean vai ser meu, mais cedo ou mais tarde. Ouvindo sua voz interior, sorri e me virei para Dean, que folheava o jornal. Shirley tem 19 anos agora. Existe alguém adequado no exército com quem possamos combiná-la? Dean olhou para ela e assentiu casualmente. Claro. Vou colocá-la em contato com um dos meus tenentes. Não. Percebendo a carranca de Dean, Shirley percebeu que havia escorregado e traído sua personalidade gentil e cuidadosamente elaborada. Ela rapidamente suavizou o tom, sorrindo docemente. Minha mãe ainda está grávida, então não quero me casar ainda. Dean assentiu com indiferença e acrescentou num tom paternal. Irrepreensivo, como quiser. Mas não seja tão exigente. Você não é tão bonita quanto Diane, nem tão educada. Francamente, você não se compara a ela em nada. Se você for exigente, não vai demorar muito para ficar velha demais para casar. Ele parou de falar com um suspiro. Sem poupar Shirley, cuja expressão estava distorcida. Um único olhar. Ele se virou para brincar com as crianças. Furiosa, Shirley só conseguiu me lançar um olhar de ódio, antes de sair furiosa de casa com as mãos na cintura. Observei-a sair e então me virei para ver Dean e as crianças brincando de alegria. Mal consegui conter o riso. Desde que Helen engravidou, Shirley se agarrou a ela como cola, com medo de que eu tivesse uma oportunidade. E agora, finalmente, eu tinha minha chance. Depois de Dean levar as crianças de volta para seus quartos, peguei o telefone na sala de estar e fingi ligar para um amigo. Você não vai acreditar, mas aquele talismã que minha cunhada me deu realmente funcionou. Tive 6 bebês de uma vez. A mãe dela, não sei se ela também tem um. Ao avistar uma sombra espreitando em um canto da sala, fiquei mais animada enquanto falava. Mas duvido. Recentemente descobri que ela está apaixonada por Dean e quer me expulsar para se casar com ele. Isso significa que toda a fortuna da família Aldridge cairá em suas mãos. Acho que ela não quer que a mãe tenha um filho, porque um irmãozinho com uma mãe na foto não se compara a ela ter tudo só para ela. Engraçado, não é? Ela subiu 999 degraus até uma igreja de joelhos para que eu tivesse um filho. Mas quando se trata da mãe dela, estalei a língua. Bem na hora, ouvi Dean me chamando do outro quarto. Então, desliguei às pressas e deixei o talismã, com o qual estava brincando sobre a mesa enquanto me afastava. Encostada na porta, espiei pela fresta estreita e vi Helen, grávida, entrar sorrateiramente na sala de estar. Ela pegou o talismã e o guardou. Rindo, voltei a brincar com meus pequenos. As estações passaram. À medida que a data prevista para o parto de Helen se aproximava, a residência Aldridge ficou ainda mais animada. Especialmente depois que ela declarou com confiança que teria um menino. Isso deixou o complexo da família militar fervilhando de entusiasmo. General Aldridge, estou com vontade de comer uma torta de limão da Victoria's Bakery. Helen arrulhou da cama de parto em um doce sorriso. Quase ri enquanto a observava dar aquele show. Meu sogro, porém, acompanhou-a perfeitamente. Deu um tapinha na mão dela e disse, em tom tranquilizador. Tudo bem. Concentre-se em me dar um filho. E eu mandarei alguém pegar sua torta agora mesmo. Minutos depois, gritos agudos vieram da sala de parto enquanto Helen entrava em trabalho de parto. Aproveite enquanto dura. Quando minha mãe fizer meu irmãozinho nascer, não haverá lugar para você na família Aldridge. Então, eu me casarei com Dean e unirei nossa família. Então, afaste-se agora se você sabe o que é bom para você. Shirley sussurrou perto do meu ouvido. Não mais se escondendo atrás de pensamentos, mas falando em voz alta agora. Franzi os lábios num sorriso irônico e respondi. Ah, é mesmo? Então, mal posso esperar para ver como vai ficar. Será que o talismã que você pediu é tão eficaz quanto você pensa? Puxando casualmente o talismã pendurado em meu pescoço, acrescentei. Este talismã, protetor da minha família de solteira, manteve a mim e aos meus filhos seguros. Até eu dar à luz, certamente o talismã que você recebeu abençoará sua mãe com muitos filhos também. Não é?
Seu rosto empalideceu ao me ouvir. Sem dizer mais nada, ela se lançou em direção à sala de parto e gritou: Não! Mãe, saia daí! Não dê à luz! Saia agora! Os gritos desesperados de Shirley ecoaram no longo corredor do hospital. Meu sogro pareceu perplexo, mas presumiu que ela estivesse apenas preocupada com Helen e ordenou que seus homens a arrastassem para o lado. Pare com essa bobagem, Shirley. Sua mãe e o bebê estão nas mãos dos melhores médicos. Eles ficarão bem. Nesse momento, uma onda de vozes em pânico surgiu da sala de parto. A porta se abriu e os médicos saíram correndo, alarmados. Ela fez o parto? É um menino? Perguntou meu sogro enquanto caminhava em direção aos médicos, ignorando a histeria de Shirley. Em vez de responder, os médicos permaneceram imóveis, balançando a cabeça e trocando olhares inquietos. Seus rostos estavam pálidos, e nenhum deles ousava falar. Não, isso não pode estar acontecendo. O grito cru e de gelar o sangue de Helen ecoou na sala de parto, motivado pelo desespero por um filho. O pai empurrou os médicos para o lado e cambaleou em direção à porta. Mas antes que pudesse entrar, Shirley subitamente se recuperou e se jogou em seu caminho. Seu rosto ficou vermelho de pânico. E desculpas para impedir o pai de entrar no quarto saíram de sua boca rapidamente. Você não pode entrar, pai. Dá azar um homem estar aí dentro. Espere só, e a mãe vai sair com o bebê a qualquer momento. Caminhei em passos leves e, embora precisasse de todas as minhas forças para arrastar Shirley para o lado, fiz com que parecesse fácil. Mantive o tom gentil ao dizer: Vamos, boba. Ninguém mais acredita nessas superstições. Meu sogro está preocupado com a Helen e o bebê, como qualquer bom marido faria. Por que você está impedindo ele? Você se esqueceu de como invadiu a sala de parto com o Dean quando eu estava em trabalho de parto. Dei uma beliscada brincalhona na bochecha dela e ri. Que criança. Então, virei para meu sogro com um sorriso caloroso e disse: Você deveria entrar. Helen não dá à luz há anos e, com os médicos agindo de forma tão estranha, ela deve estar apavorada. Sua presença certamente a confortará. Ele assentiu, ignorou os protestos de Shirley e entrou na sala de parto. Que tipo de piada é essa? Como meus filhos podem ser uma ninhada de leitões? Ouvindo o rugido da sala de parto, virei para Shirley, cujos olhos estavam vermelhos de raiva. Bem, aquele talismã que você pediu não foi desperdiçado. Afinal, parece que o padre não mentiu e funcionou. Seu rosto se contorceu enquanto ela rosnava. Você vai morrer uma morte miserável, vadia, respondi dando-lhe um tapa forte no rosto. Como alguém que já morreu uma vez, a morte não me assusta. São pessoas vis e venenosas como você que não merecem misericórdia. A voz do meu sogro trovejou atrás de mim. Saia daqui! Meus filhos jamais serão monstros. E vendo como você suportou tais abominações, você não é minha esposa. Vamos nos divorciar, então deixe a família Aldridge imediatamente. Empurrei Shirley para o lado e entrei na sala de parto, fingindo choque com a cena. Helen, todos do complexo da família. Militar brincaram sobre você ter uma grande surpresa no fim da vida. Mas nunca pensei que você fosse, literalmente, entregar uma surpresa de leitão no fim da vida. Isso é inédito. A expressão do pai escureceu ainda mais. A partir de hoje, ela não faz mais parte da família Aldridge. Com isso, ele se virou e saiu furioso. Assim que ele saiu, virei para Helen, que havia desabado na maca de parto. Fingindo pânico, eu disse: Helen, você deve ter feito algo realmente perverso para dar à luz uma ninhada de leitões. Imagine a vergonha que isso traz para a família Aldridge. Mesmo assim, se você olhar com atenção, esses leitões se parecem muito com você e com Shirley. Olhando para Helen e Shirley, de olhos vermelhos, que tinha acabado de entrar correndo, encontrei seus olhares. Um sorriso cruel se espalhou pelo meu rosto enquanto eu continuava. Animais. Vocês duas. Alcançando as roupas de Helen, pesquei o talismã que estava por baixo e sorri presunçosamente. Tenho que admitir que este talismã, Helen, funcionou perfeitamente. Os leitões são machos e, sem ele, você poderia ter tido um filho. Talvez a fortuna da família Aldridge fosse sua. Suspirei. Mas que pena. Nem a herança da família Aldridge nem Dean terão nada a ver com você ou sua filha venenosa. Antes que Shirley pudesse reagir, Helen, ainda fraca do parto, de alguma forma encontrou forças para atacá-la. Por que você fez isso comigo? Ter um irmão também teria te ajudado. Você deu a ela um talismã para filhos, mas me deu um para leitões. Como eu pude criar uma filha como você? Eu deveria ter te estrangulado até a morte no dia em que você nasceu. Olhando para Helen, que ainda não havia compreendido a situação completamente, Shirley respirou fundo e fechou os olhos. Ela os abriu novamente e disse venenosamente: Eu tentei tanto nos proteger, mas você jogou tudo fora, sua idiota. Para nos dar uma vida melhor, eu planejei e empurrei você para a cama do General Aldridge. E mesmo assim, você nunca conseguiu conquistar o coração dele. Quando você finalmente concebeu, você estragou tudo tanto que a criança nasceu um monstro. Deus sabe o que eu fiz para merecer uma mãe como você. Tudo o que os Aldridges possuíam deveria ter sido nosso, e Dean teria sido meu. Mas graças a você, tudo se foi. Agora que o General Aldridge está prestes a nos expulsar, voltaremos às ruas mal sobrevivendo. Você está feliz agora? A cada palavra, o rosto de Shirley ficava vermelho de raiva e lágrimas de desespero. Mas Helen parecia perdida em seu próprio mundo enquanto murmurava, repetidamente: É tudo culpa sua. Sua vadia. Você deveria estar morta. Não consegui evitar balançar a cabeça. Que pena. Depois de tudo isso, você acabou sem nada além de uma mãe que perdeu a razão. Enquanto você bolava planos, já lhe ocorreu que poderia ser assim que você acabaria? Shirley soltou uma risada sombria. Você tem tudo, desde beleza até uma família poderosa, e assim roubou o Dean de mim. Você é quem deveria morrer. Tudo o que eu sempre quis foi uma vida melhor. O que há de errado nisso? O que eu fiz para merecer isso? Se essa idiota não tivesse caído na sua armadilha, você nunca teria tido chance contra mim. Observando Shirley mergulhar cada vez mais na loucura, e Helen perdida, em seu mundo destruído, levantei a voz. Então, nada é culpa sua, não é?
Mas como você pôde fazer sua mãe dar à luz leitões, só pra poder se agarrar a uma vida melhor? Você tem ideia do que isso faria com ela? Shirley tinha um olhar selvagem nos olhos, quando disparou. Se ela não consegue lidar com isso, ela deveria morrer, junto com sua prole monstruosa. Assim que ela falou Helen, que estava resmungando para si mesma. De repente avançou com um bisturi que de alguma forma conseguira. Investindo contra Shirley, ela a esfaqueou com toda a força. Morra, seu monstro! Você prefere machucar sua mãe e seu irmão. Então é você quem merece morrer. Se você não tivesse me empurrado, eu não teria subido na cama do General Aldridge. Eu teria continuado a viver uma vida tranquila como governanta. Mas você disse que poderíamos ser alguém e viver bem, e agora eu não tenho nada. Gritando, ela cravou o bisturi em Shirley repetidamente, sem nem mesmo se encolher enquanto o sangue espirrava em seu rosto. Ela estava consumida pela fúria e despejava todo o seu ódio em cada golpe. A luta de Shirley enfraqueceu até que ela se imobilizou e deu seu último suspiro. Mas Helen continuou em um acesso de raiva. Se houver uma próxima vida, farei com que Diane Sterling morra na miséria. Tudo o que a família Aldridge possui será meu. Ouvindo os amargos pensamentos finais de Shirley, fechei os olhos. Na minha vida passada, implorei aos céus da mesma forma. E os céus tiveram pena de mim e me deram uma segunda chance na vida. Mas desta vez, Shirley não teria uma segunda chance. Eu cuidaria para que seus ossos fossem transformados em pó, sem lhe deixar nenhuma chance para o amanhã. Como ela adorava contratar feiticeiros para seus feitiços e encantamentos amaldiçoados. Decidi retribuí-la na mesma moeda. Olhando para o seu corpo sem vida, com os olhos ainda arregalados, zombei. Tirei do meu casaco um talismã que havia preparado há muito tempo. Acendi-o com um fósforo e joguei-o sobre ela. O talismã rapidamente virou cinzas enquanto seu desejo desesperado por outra vida desaparecia na fumaça. Desta vez, tudo o que a família Aldridge possuía pertenceria a mim e aos meus filhos. E Dean ainda era meu. Shirley poderia ter o final miserável só para ela. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus te abençoe.